Consideremos novamente a equação diferencial linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes da seguinte forma: y duas linhas mais uma constante p vezes y' mais uma constante q vezes y igual a zero. Nós já vimos que se tentarmos uma solução da forma e elevado a lambda x, nós obtemos uma equação para lambda, que é a chamada equação característica, que é lambda ao quadrado mais p vezes lambda mais q igual a zero. Esta equação é obtida simplesmente substituindo este y na equação diferencial. Então, lambda é dado pela solução desta equação algébrica de segunda ordem, que é 1/2 de menos p mais ou menos. As duas soluções aqui eu chamei lambda mais e lambda menos. 1 sobre raiz quadrada de p ao quadrado menos 4 vezes q. Nós vimos então três casos. Aliás, vimos dois casos. O primeiro era o caso em que p ao quadrado menos 4 vezes q é maior do que zero. Então, quando isso acontece, a raiz quadrada, eu tenho aqui a raiz quadrada de um termo positivo, então as minhas soluções são reais, ou seja, são reais e distintas, né? Lambda mais é diferente de lambda menos. Lambda mais e lambda menos são reais. E a solução em geral, nós vimos que é dada por C1 vezes lambda mais vezes x mais C2 e elevado a lambda menos vezes x. Além disso, nós vimos que nós podemos ter também p ao quadrado igual a 4 vezes q. Neste caso, então, esse termo aqui é zero e lambda é simplesmente menos p sobre 2. Ou seja, lambda é real, é claro que é real, né? E a raiz é repetida. Então, a princípio, nós só temos uma solução particular da equação diferencial. A outra nós vimos que pode ser obtida multiplicando a solução anterior por x. Então, nós vimos que a solução geral, neste caso, é C1 vezes z na lambda x mais C2x e na lambda x, ou seja, e elevado a lambda x, ou vamos colocar o valor, menos p sobre 2, vezes x vezes C1 mais C2 vezes x. O que nós vamos ver agora é um terceiro caso. Neste é o caso em que p ao quadrado menos 4 vezes q é menor do que zero. Ou seja, este termo que está debaixo da raiz é menor do que zero. Isso significa que eu tenho a raiz quadrada de uma raiz negativa,
de modo que vamos reescrever lambda da seguinte maneira: 1/2 de menos p mais ou menos raiz quadrada. Então, lembrando que antes eu tinha p ao quadrado menos 4q, eu vou fazer o seguinte: vou trocar o sinal, vou escrever aqui menos 1 vezes 4 vezes q menos p ao quadrado. É claro que eu não alterei nada. Eu simplesmente escrevi isso aqui como menos p mais ou menos, agora a raiz quadrada de menos 1, vezes a raiz quadrada de 4 vezes q menos p ao quadrado. Bom, agora esta quantidade que está aqui dentro é maior do que zero, portanto eu tenho a raiz quadrada de um número positivo e, portanto, eu tenho um número real. Esta quantidade que está aqui, no entanto, é o que nós chamamos de número imaginário I. É um número que tem a propriedade de que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, nós temos aqui uma solução complexa. Lambda é menos P sobre 2, mais ou menos I vezes 4 vezes Q menos P ao quadrado. Bom, tem que dividir todo mundo aqui por 2, né? Eu vou daqui para frente escrever este lambda, na verdade eu tenho lambda mais e menos, como alfa mais ou menos I vezes beta, onde alfa é menos P sobre 2, que é a parte real de lambda mais e lambda menos, e beta é igual a... Eu vou passar o 2 aqui para dentro da raiz, de modo que eu tenho Q menos P ao quadrado sobre 4, que é a parte real de lambda mais. Então, vamos reescrever isso assim. Alfa é a parte real de lambda mais, e beta é o que nós costumamos chamar de parte imaginária do lambda mais. Bom, então, a princípio, eu tenho como solução geral a combinação linear de duas soluções linearmente independentes. Ou seja, y1 é E na lambda mais x, y2 é igual a E na lambda menos x, né? Onde lambda mais e lambda menos são dados por estas expressões aqui complexas, né? Eu vou reescrever isso aqui novamente. Então, como C1 e na alfa mais I vezes beta vezes x mais C2 vezes E elevado a alfa menos I beta. Perdão, vezes todo mundo vezes x.
Isso ainda dá para colocar da seguinte forma: E vezes alfa x que multiplica C1 E elevado a I beta vezes x mais C2 E na menos I beta vezes x. Então é claro que como y1 e y2 certamente são funções linearmente independentes, esta é uma solução geral da minha equação diferencial. Ou seja, estas duas funções formam uma base para o espaço vetorial das soluções da minha equação diferencial. Esta forma que está aqui, apesar de correta, não é a mais usual. Nós vamos obter uma forma mais familiar para esta solução, que é dada da seguinte maneira. Eu vou começar usando a chamada fórmula de Euler. Alguns estudantes que chegam a este ponto já viram esta fórmula, outros não. Mas quem não viu, pode vê-la agora e pode se convencer da sua validade facilmente. É uma das fórmulas mais importantes da física, matemática e engenharia. Ela diz o seguinte, que o número E elevado a I vezes, vamos colocar aqui uma variável real θ, é escrito da seguinte, pode ser expresso da seguinte forma: cosseno de θ mais I seno de θ. Bom, para provar esta relação, eu sugiro que o estudante utilize expansão em série de Taylor da função exponencial, da função cosseno e seno. Faça essa expansão em ambos os lados e verifique que esta relação realmente vale para qualquer ordem da expansão. Neste momento eu vou simplesmente utilizar esta fórmula. Então observemos aqui que E na I beta, usando esta fórmula de Euler, E na I beta x pode ser escrito como cosseno de beta x mais I vezes seno de beta x. Bom, e como a minha solução, eu havia dito, ou nós vimos anteriormente, que uma das soluções é dada por I na E elevado a alfa mais I beta vezes x, ou seja, E na alfa x e na I beta x, E na alfa x e aqui cosseno de beta x mais I mais I vezes seno de beta x. Certamente esta é uma das soluções da minha equação diferencial. É uma solução particular. Notemos aqui que eu tenho uma parte real e uma parte imaginária. Eu vou chamar a parte real de U1
e a parte imaginária de U2. Ou, se você quiser chamar também, podemos chamar de U e V, né? Uma notação mais comum. U mais IV. O que eu vou mostrar agora é o seguinte: se eu tenho uma equação diferencial linear de segunda ordem, que tem uma solução complexa, então a parte real é também solução e a parte imaginária também é solução. Então eu vou fazer essa seguinte afirmação. Então é o seguinte: se y é igual a U mais IV é solução de uma equação diferencial y duas linhas mais A1 xy', vamos tratar aqui o caso geral, porque ele vai nos ser útil mais adiante. Uma equação diferencial linear homogênea. Então, U é solução e V também é solução. Ou seja, a parte real é solução e a imaginária também. Isso é fácil de verificar porque vamos partir da hipótese de que U mais IV é a solução. Então vamos lá. Vamos supor que U mais IV é a solução, então U mais I vezes V, duas linhas, deve satisfazer a equação diferencial. Então isso aqui deve dar A1 de x vezes U mais IV linha mais A2 de x vezes U mais IV igual a zero. Como a derivada se distribui linearmente, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma: U duas linhas mais A1 U' mais A2U. Mais, eu vou colocar aqui I em evidência. V duas linhas mais A1 V' mais A2V é igual a zero. Ou seja, é a mesma expressão que a anterior. Eu simplesmente usei a propriedade da linearidade da derivada. Bom, mas agora isso aqui tem que ser zero, mas um número complexo é igual a zero sem somente ser as suas partes real e imaginária são também iguais a zero. Então isso aqui implica que a parte real é igual a zero, ou seja, U' mais A1, U duas linhas mais A1 U' mais A2U é igual a zero. E também V duas linhas mais A1 V' mais A2 V igual a zero. Bom, mas isto aqui implica que U e V são soluções.
Ou seja, se nós olharmos para a nossa expressão anterior, nós vemos que y1 tinha uma parte real e uma parte imaginária. Observem. Nós temos aqui U, que é E na alfa x vezes cosseno beta x, e V, que é E na alfa x vezes seno de beta x. Então vamos aplicar este nosso resultado. Certo? Então, como y1 é igual a E na alfa x cosseno de beta x mais E na alfa x seno de beta x, então cada um desses termos que está aqui, parte real e parte imaginária, também é solução. Então eu vou chamar simplesmente y1 barra, para distinguir desse y que está aqui, é igual a E na alfa x cosseno de beta x, e aqui y2 barra, que é E na alfa x seno de beta x, também é solução. Ou também são soluções. Bom, são soluções da nossa equação de coeficientes constantes. Portanto, se eu tenho duas soluções de uma equação diferencial linear de segunda ordem que são linearmente independentes, certamente essas duas soluções são LI, porque elas não são proporcionais uma à outra. Então eu tenho uma solução geral da seguinte forma: y é C1y1 mais C2y2, ou seja, isso aqui é E na alfa x vezes C1 cosseno de beta vezes x mais C2 seno de beta vezes x. Embora esta solução aqui não contenha explicitamente nenhum termo complexo, ela é absolutamente equivalente à solução que envolve variáveis complexas, a nossa solução anterior, que era essa aqui. Simplesmente ela está numa forma um pouco mais familiar. Ou seja, nós não temos aqui o i aparecendo explicitamente. Mas certamente esta é uma solução da nossa equação diferencial. Nós observamos que temos agora oscilações na nossa solução, que é um caso bastante interessante, né? Esse é um caso físico que tem aplicações físicas e de engenharia bastante importantes, porque descreve fenômenos oscilatórios que são extremamente importantes em aplicações. Nos vídeos seguintes nós veremos aplicações deste resultado.